Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yahushua HaMashiach, bendito é o nome de Yahushua HaMashiach, pois ele é aquele que vive e que reina para todo sempre. Engrandecido seja o Pai Celestial, Abvunde Vashamai, Pai Celestial, seja glorificado, engrandecido e exaltado, pois a ti pertence toda a honra e toda a glória. Exaltado sejas tu, ó Criador de todas as coisas, que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Bendito és tu, maravilhoso, poderoso, misericordioso, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Eu quero estar nesta madrugada, mais uma madrugada de bênção, de vitória. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero responder a pergunta de um amigo que entrou em contato e ele perguntou a respeito desse texto, onde ele disse que já viu pregadores dizer que depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, nunca mais ela deixa de ser. Olha só. E ele me pediu para explicar o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Então, como pode isso? Porque na época, os reis, os profetas, eram os únicos que podiam ter o Espírito Santo. No Velho Testamento, somente alguém incumbido de um encargo muito grande no templo, ou até mesmo para fazer alguma coisa, respeito ao Beit HaMikdash, as tendas do encontro, ao ministério, vamos dizer assim, ao ofício ministerial, somente aqueles que tinham esse ofício, de alguma forma, poderia ser cheio do Espírito Santo. Os reis, eram pessoas também que eram cheias do Espírito Santo, os reis, os profetas, os sacerdotes, para que eles administrassem o ministério, Olha só. E quando um rei era colocado como rei, de imediato ele era cheio, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, vinha sobre ele. Então está escrito assim aqui no capítulo 16, versículo 14. E o Espírito de Adonai, o Ruach, o mover do Adonai, se retirou de Shaul e o assombrava um espírito mau permitido por Adonai, ou da parte de Adonai. Permitido, por que permitido? Porque a pessoa, por mais que ela seja cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não controla a pessoa como uma marionete. Ele dá a direção à pessoa. Ele guia a pessoa. Ele instrui a pessoa a andar no caminho correto. Mas quem tem que andar no caminho certo é a pessoa. O rei Shaul, ele era uma pessoa completamente desobediente à palavra do Eterno. Entre aspas, vamos dizer assim. Porque como muitos hoje, o rei Shaul, ele servia ao Eterno, mas em partes, naquilo que ele achava que dava. Ele servia ao Eterno naquilo que ele gostava, não com coração perfeito, não com coração inteiro. Então ele desobedeceu tanto a palavra do Eterno, que o mover do Eterno, o Ruach do Eterno, se afastou dele. Então, quando o Espírito Santo sai de uma pessoa, o que entra? Demônios.
Entra demônios. E por que o Eterno permite que demônios entram em pessoas? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da falta de zelo pelas coisas do Eterno. Tem pessoas que o espírito mau, ele não possui a pessoa como possuía Saul, mas ele atormenta. A palavra que diz que o espírito mau, da parte de Adonai, permitido por Adonai, assombrava a Shaul. Shaul via assombração, via vulto, via essas coisas terríveis, né? E aquilo estava nele, porque o espírito mau permitido por Adonai. Por que o Adonai permitiu? Porque ele era rebelde. Ele era rebelde, ele era infiel. E é por isso que o Eterno permite que demônios entrem em pessoa, por causa da maldade da própria pessoa. O Eterno não pode impedir que o espírito mau possua a pessoa. Por mais que o Eterno não quer, o nosso corpo não foi feito para ser morada de demônio. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas do momento que uma pessoa não é fiel ao Eterno, não obediente à palavra do Eterno, assim como Saul, ele era desobediente. Ele fazia o que ele achava correto. O Eterno disse para ele, vai e acaba com os amalequitas, detona tudo, acaba com tudo, elimina 100%. O que ele fez? Ele poupou Agag, o rei dos amalequitas. Ele pegou o melhor do ouro, da prata, tudo fruto de roubo. Por que o Eterno mandou que Shaul, que o exército de Israel, destruísse os amalequitas? Porque eles eram um povo assassino, cruel. Eles roubavam, e o que eles não roubavam, eles queimavam fogo, eles destruíam nações inteiras. Então o Eterno falou para Shaul, através de Shmuel, através do profeta, vai e destrói tudo. Só que Shaul poupou algumas coisas, e era assim sempre. Ele fazia, mas em parte. Tem gente que serve o Eterno, mas em parte. Por isso que o Eterno, muitas vezes, ele permite que espíritos maus acabam entrando na vida de determinadas pessoas. Porque elas estão permitindo. Avança um pouquinho, vai lá no versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte permitido por Adonai vinha sobre Shaul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Shaul se sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau, que fique bem claro, não é o Espírito Santo, é o espírito mau, se retirava dele, mas depois voltava. Tem vezes que a gente ora por determinadas pessoas e o mal sai naquele exato momento, mas depois volta. Por que volta? Porque às vezes o coração da pessoa não é perfeito para com o Eterno. Às vezes a pessoa ela serve ao Eterno, mas em partes. E ela não se arrepende. Ela prefere ser desobediente. Ela prefere repetir os mesmos erros consecutivamente, de maneira que o mal volta. Eu conto um fato que aconteceu uma vez. Uma senhora, ela sempre manifestava, ela chegava na congregação e ela manifestava. E eu orei por ela e ela manifestou o espírito mau, foi expulso o espírito mau e ela saiu. Se sentiu muito bem, as dores desapareceram, o mal saiu da vida dela e ela ficou muito feliz. E o Espírito Santo, o Akodesh, falou para mim, vai até a porta da congregação. E eu saí na porta da congregação e fiquei olhando aquela mulher indo embora. Naquele momento o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, através do dom de discernimento de espírito, me mostrou na esquina de baixo, quando ela foi passando na esquina, o espírito mau que tinha saído dela, voltou para ela de novo. E ela era uma pessoa infiel ao Eterno, à palavra do Eterno.
Ela era uma pessoa infiel. Ela era uma pessoa que ela estava ali na congregação, mas ela não queria servir o Eterno, ela queria que o Eterno servisse a ela. Assim são muitas pessoas nos dias de hoje, pessoas que não querem servir o Eterno, mas elas estão nas congregações para que o Eterno sirva a elas e dê a elas aquilo que elas querem. Mas elas não querem ser fiel, elas não querem ser dizimista fiel. Elas não querem ser ofertante fiel, elas não querem honrar o Eterno, mas elas querem que o Eterno honre elas. Olha só, elas não são fiéis ao Eterno. Não só nos dízimos e nas ofertas, mas também nas suas palavras, nas suas atitudes, de maneira que o Eterno ele é obrigado a permitir que o espírito mau venha possuir aquela pessoa, venha atuar na vida daquela pessoa. E os piores demônios que existem não são aqueles que manifestam, são aqueles que mantêm-se oculto na vida das pessoas. Assim como aquela mulher, a Sagrada Escritura fala de uma mulher, Yahushua, ele estava ministrando e chegou uma mulher e disse para ele: socorre-me, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha daquela mulher estava miseravelmente endemoniada. E como que a mãe sabia? Não porque ela caía para o chão, não porque ela babava, mas tem pessoa que o filho está endemoniado porque vive nas drogas, tem pessoa que o filho está endemoniado porque está na prática do homossexualismo, pessoas que têm um parente endemoniado porque está na vida do crime, é mentiroso, é enganador, é uma pessoa bruta, violenta, é uma pessoa que não quer nem saber do Eterno, está cheio de vícios. Isso são demônios. Vícios são demônios. E quantas pessoas não têm parentes que estão passando por isso? Aquela mulher, ela era uma pessoa arrogante, ela era uma pessoa orgulhosa, ela era uma pessoa que tinha uma certa prepotência, por isso a filha dela estava daquele jeito. Porém o mestre humilhou ela. E quando ele humilhou ela, ele mostrou que a humildade vale muito mais do que a arrogância. Ele disse: não cabe tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E humilhou ela, chamou ela de cachorro, de cadela. Só que ela entendeu, ela vendo a humildade do mestre, o que ela fez? Ela se dobrou e disse: mestre, mas também os cachorrinhos come das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Seja meu senhor, se o senhor não quer me dar um pão, me dê pelo menos migalha. Só que o Eterno não dá migalha para ninguém. O Eterno ele sempre vai dar o melhor. Então Yahushua disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu deseja. E naquele exato momento, a filha dela ficou liberta. Às vezes um pecado da mãe, do pai, do parente, leva alguém da família a ficar com um espírito maligno. E não é babando para a rua, rolando para o chão, ou não. Muitas vezes tendo atitudes erradas, vivendo na vida errada. Por quê? Porque tem demônios. Saul tinha demônios. E aqueles demônios faziam ele ficar como louco. Mas quando David, ele tocava, ele tangeava a harpa, o espírito mau não suportava e saía. Mas não permanecia muito longe. Porque depois, quando a harpa parava de tocar, aquele demônio voltava. Porque o Shaul não havia se arrependido. O arrependimento faz com que o espírito mau saia da vida da pessoa. E é somente a palavra do Eterno que faz com que nós nos arrependamos. Está escrito, as pregações de Yahushua era: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Elohim. Arrepender é não praticar mais. Se eu me arrependo de um erro que eu cometi, eu não volto mais a praticá-lo. Porém, se eu digo que arrependi, mas continuo fazendo a mesma coisa, então de fato e verdade eu não me arrependi coisa nenhuma. E aí o mal sabendo, o mal entra, porque o mal sabe
quando nós estamos falando a verdade e quando nós estamos falando a mentira. Assim como o Eterno também sabe se nós estamos falando a verdade ou a mentira. E devemos falar a verdade sempre. Doa quem doer. E seja glorificado o Todo-Poderoso. Poderoso Criador dos céus e da terra. Assim como o Espírito de Adonai, o Ruach HaKodesh se afastar de uma pessoa. Principalmente quando aquela pessoa é desobediente, é rebelde, quando ela é infiel a ti. Mas eu oro, Pai, neste momento, por todos aqueles que são fiéis, que desejam te honrar e obedecer a tua palavra com fidelidade, com amor e humildade. Que todos que estão me vendo neste momento, Pai, sejam tocados pelo teu poder, que o doente seja curado, que o cativo seja liberto e que o necessitado prospere. Assim eu profetizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Tome posse, receba, conserte-se com o Eterno. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Elohim. Um forte abraço a todos, que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina, o nosso Elohim reina, o único Elohim criador dos céus e da terra, reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.